Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Pessoal, eu vou trazer para vocês um novo quadro, que é Direito no Lance Jurisprudência. Vamos analisar aqui a jurisprudência dos tribunais superiores, STF e STJ. Só que nós vamos trabalhar as jurisprudências consolidadas. Só que de vez uma vez ou outra, eu vou trazer alguma coisa já também voltada onde tem uma divergênciazinha em uma turma, em uma câmara. Então a gente vai analisar aí. Só que nossa ideia é sempre tribunais superiores, STF e STJ. Como é que vai funcionar? Primeiro eu trago a tese levantada, depois eu trago a situação, vou trazer alguns exemplos e depois eu trago algumas questões que já foram cobradas nos concursos. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo da jurisprudência. Direito no lance, jurisprudência. Vamos lá. Olha lá. Direito no lance, jurisprudência do STF e do STJ. Vamos começar hoje com a súmula vinculante número 5, certo? O que é que diz a súmula vinculante número 5, professor? Ela diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Vejam, a nossa Constituição, ela traz o nosso artigo 5º, que é garantido no processo penal, no processo criminal e administrativo, o contraditório e a ampla defesa. Só que o STF trouxe nessa súmula vinculante uma falha. Eu não concordo com essa súmula vinculante, que, querendo ou não, apesar de ser um procedimento administrativo, eu tenho ideia que a falta de advogado pode trazer um prejuízo. E vamos comentar sobre isso. Acompanha aí. Olha aí. O STF, ele tem uma súmula 523 que diz assim, ó, no processo penal, olha só, a súmula vinculante, ela fala sobre processo administrativo. E a súmula 523 fala sobre no processo penal. A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Professor, o que é que significa isso? Significa o seguinte, que se no processo penal a falta de defesa ela só vai ser comprovada se realmente, se por acaso ela trouxe o quê? Um prejuízo para o réu. Se não houve nenhum prejuízo para o réu, o processo vai caminhar tranquilamente. É outra que eu também não concordo. Seguindo. Olha só o que é que diz a nossa Constituição lá no artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Poxa, então o STF ele criou uma súmula vinculante que fere claramente o artigo 5º, 55. Professor, e o que é que seria a ampla defesa? Veja, a ampla defesa ela se divide em autodefesa e defesa técnica. A autodefesa é a capacidade que o indivíduo tem de se defender, inclusive o direito ao silêncio. Inclusive o direito ao silêncio. Inclusive o direito ao silêncio. É a autodefesa. Já a defesa técnica é o quê? É aquela defesa feita por um advogado. E essa defesa técnica, esse advogado vai trazer todas as provas, todos os meios de prova, né? Todos os meios de defesa. Esse advogado ele vai trazer todos os meios de defesa, todos os meios de defesa para a causa. Para a causa. Então, veja, quando a nossa Constituição fala em ampla defesa, eu tenho que entender que eu tenho dois tipos. A autodefesa, que é a capacidade do indivíduo de se defender, inclusive de permanecer calado, e a defesa técnica, que é aquela defesa praticada por um advogado constituído, onde na oportunidade esse advogado vai trazer o quê? Vai trazer todas as defesas, todas as provas, todos os meios de prova para poder defender o seu cliente. Perfeito? Seguindo. O que foi que o STF decidiu nesse caso? O STF disse o seguinte, olha, como é um processo administrativo, para exercer a ampla defesa, ou seja, para existir a ampla defesa, eu só preciso ter esses três requisitos. O direito à informação,
Professor, o que é que seria esse direito à informação? Se você estiver sendo processado no processo administrativo, você vai ter direito a todo o trâmite, acesso a tudo, todas as informações, certo? Então é exatamente o direito à informação. Já o segundo ponto, ele traz aí o direito de manifestação. Veja, então o STF disse assim, olha, quando o investigado no processo administrativo tiver a oportunidade de se manifestar no processo administrativo, a ampla defesa está sendo satisfeita. E por último, o STF ainda diz o seguinte, que o acusado em processo administrativo tem o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Esse foi os requisitos do voto do Gilmar Mendes lá em 2008. Beleza? Professor, o que é que seria essa questão desses argumentos? Esse direito de ter os seus argumentos é exatamente ver toda a sua situação, tudo que você apresenta como defesa no processo administrativo, você ter o direito de ser avaliado pelo o agente ou o órgão, no caso vai ser três servidores, que vai julgar você nessa situação, se for de acordo com a Lei 8.112. Perfeito? Professor, como foi isso cobrado já em concurso público? Vamos lá, vamos analisar aí, certo? Cadê aqui? Olha aqui. Então vamos analisar isso aqui, que diz assim, ó. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Questão correta. Olha essa outra. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar ofende a Constituição. Foi o contrário. Questão errada. No processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica por advogado ofende a Constituição Federal, pois o contraditório e a ampla defesa são princípios orientadores no processo administrativo. O cara que lê essa questão aqui termina boleando, mas sabe que ela está o quê? Que ela está errada. Agora, pessoal, vejam só. Essa súmula vinculante, ela com o tempo teve uma exceção. Porque, entenda, acontece, os presos, quando eles estão reclusos, eles respondem dentro de um sistema prisional. Então, se ele cometer uma falta grave dentro do sistema prisional, eles respondem de acordo com as regras administrativas, salvo se essa transgressão que ele cometeu no sistema prisional também configura o quê? Crime. Então, ele tem um regime disciplinar dentro do presídio. Então, na situação dos presos, essa ideia da súmula vinculante número 5 não se aplica. Não se aplica. Ou seja, essa situação do preso responder por um processo administrativo disciplinar dentro do presídio, ele precisa ter advogado, mesmo sendo um processo administrativo. Acompanhe na tela comigo. Ó. Exceção da súmula vinculante número 5. Obrigatoriedade de advogado no curso de execução penal. Olha lá. Todavia, esse enunciado é aplicável apenas, no caso, o enunciado da súmula vinculante número 5, em procedimentos de natureza civil, em procedimento administrativo disciplinar, instaurado para apurar cometimento de falta grave por réu condenado, tendo em vista estar em jogo a liberdade de ir e vir, deve ser observado amplamente o princípio do contraditório com a presença do advogado constituído ao defensor público nomeado, devendo ser apresentada defesa em observância das regras especificadas na LEP de 1984. Então, veja, eu tenho uma súmula vinculante número 5, mas eu tenho uma exceção. Então, tome cuidado na sua prova. Se a banca cobrar essa exceção, você vai ter que estar ligado que os presos em processo administrativo disciplinar dentro dos presídios, eles têm direito a uma defesa técnica. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, estamos à disposição. Até a próxima.